Vamos começar mais uma live sobre investimentos. Hoje vamos falar sobre os melhores investimentos para iniciantes, tá? Então, se você que acabou de entrar está interessado em começar a investir, se ainda acha esse mundo muito complexo, né? Está se sentindo perdido, digamos assim, por onde começar, como começar a investir. A ideia aqui é ser bem direto e já trazer logo de cara aqui alguns conteúdo de valor, tá? Para de fato fazer você perder esse medo de começar a investir e te passar aqui algumas dicas de investimentos para iniciantes. Beleza, pessoal? Então vamos sem enrolação, vamos direto ao ponto. Qual que é a primeira, um ponto muito importante que eu quero falar com vocês, tá? Sobre investimentos para iniciantes, tá? Se você ainda não começou a investir, né? Ou investe, mas ainda sem um método, né, pré-definido, assim, claro na sua cabeça, quando você decide começar a investir e decide aí, poxa, Renan, por onde eu começo, né, invisto no ativo A ou no ativo B, você tem que ter três grandes pontos em mente, tá? Eu considero aqui três grandes pilares que são extremamente importantes quando você for decidir o tipo de investimento que você vai escolher, tá? E aí, independente do tipo de investimento que você escolher, você sempre vai estar com essas três variáveis ao seu redor, tá? E essas variáveis são o retorno, né, que é o que a gente busca no final das contas, né? A gente quer retorno com o nosso investimento, o risco, que a gente não consegue fugir dele, né? Diferentes ativos, diferentes investimentos têm diferentes níveis de risco, né, onde você pode ganhar ou perder mais ou menos dinheiro, e a liquidez, tá? Para quem não sabe, o que é liquidez? Liquidez é a facilidade que você tem de transformar aquele seu dinheiro, aquele seu investimento em dinheiro de fato, né? Então, por exemplo, você tem investimentos que você investe hoje, amanhã você já consegue vender e receber aí o seu dinheiro de volta, né? Existem outros investimentos onde você tem algum tipo de carência, por exemplo, você não consegue vender esse seu ativo durante um determinado período, ou você não consegue encontrar compradores interessados para comprar uma determinada ação sua, por exemplo, ou coisa do tipo, tá? Então você tem que sempre lembrar que você vai ter esses três pilares envolvidos, né? Retorno, risco e liquidez. E não tem como, né? Você nunca vai conseguir o melhor dos três mundos, dos três mundos em um único investimento, né? Não existe um investimento perfeito, digamos assim, né? Se existisse, todo mundo investiria nele. Então não tem jeito, né? Quando você optar, por exemplo, por um investimento mais conservador, né? Poxa, um Tesouro Selic, por exemplo, que a gente vai falar a respeito, né? Quando você optar por investir num Tesouro Selic, você tem uma liquidez muito alta, o que é muito bom, né? Você consegue vender o ativo em D0, D mais 1 no máximo, você vende de volta para o Tesouro e recebe o seu dinheiro de volta, né? A liquidez é muito alta, o que é muito bom. Você tem outro ponto positivo, que o risco é muito baixo, né? Poxa, como eu falei, vou entrar em detalhes, mas é um título emitido pelo Tesouro Nacional, então a probabilidade de você não receber o seu dinheiro de volta é muito baixa, né? Porém, obviamente, quando você tem uma liquidez alta, um risco baixo, não tem como ter, como eu disse, o melhor dos três mundos, né? Você tem aí um retorno baixo também, né? Então, assim, isso você vai sempre perceber em todos os investimentos que você optar. Não, Renan, eu quero fazer um investimento num ativo mais arriscado, quero comprar uma ação, por exemplo. Beleza? Você pode comprar ação, você vai ter, por exemplo, uma ação com uma alta liquidez, né? Vamos supor, uma ação de Vale, por exemplo, Petrobras, aí que são negociadas volumes gigantescos dessas ações. Você consegue comprar e vender essas ações com facilidade, né? Você tem um retorno esperado, né, imaginado alto, dado que você está em renda variável, você espera aí que esses ativos vão te dar mais retorno do que os outros ativos, só que, como eu falei, algum ponto negativo, né, sempre vai ter, né? Nesse caso, por consequência, você vai ter um risco maior, né? O risco de investir em ações é maior do que investir aí em ativos de renda fixa em geral, tá? Então, eu vou passar aqui por alguns investimentos, tá? Que são indicados para iniciantes, tá? Mas é importante, tenha sempre em mente esse ponto, né? Você vai estar sempre envolvido entre retorno, risco e liquidez. Você vai ter que estar sempre optando qual deles você vai priorizar, sempre sabendo que um deles vai ficar para trás, não tem como. Beleza, pessoal? Então, pintando dúvidas, pode jogar aí no chat, manda a pergunta no chat que eu vou me esforçar aqui para responder, ok? Então, primeiro, né,
um tipo de investimento que é muito recomendado para iniciantes, né, que é uma maneira que se popularizou nos últimos anos, né, é você, se você não quiser, poxa, eu tenho dificuldade em abrir conta numa corretora, o que quer que seja, né, acho muito difícil, tesouro, não sei como comprar. Se você quiser ir bem devagarzinho, uma maneira de você começar a investir, por menor que seja o retorno, né, muitas vezes indicados até para reserva de emergência, você pode começar, por exemplo, com as contas digitais. Tá? Você pode começar, por exemplo, com essas contas que você vê por aí, né, poxa, no Conta, PicPay, esse tipo de coisa, onde você basicamente deixa o seu dinheiro, o saldo da sua conta corrente, né, dessa sua conta digital, no caso, nesses tipos de plataformas, né? E no caso no Conta, como um exemplo aqui, né? Ele automaticamente investe esses seus recursos em ativos que vão te dar uma certa rentabilidade, tá? Normalmente esses tipos de ativos eles te dão uma rentabilidade muito, muito baixa, né? Poxa, você vai procurar, vai ver aí coisa do tipo 100% CDI, 100 e pouquinho, 120% CDI. Obviamente que isso depende aí da taxa, né? Mas voltando para aquele pilar, né? Você está no investimento com uma liquidez muito alta, você consegue tirar o seu dinheiro a qualquer momento, você tem um risco muito baixo, né? O que é positivo também, só que você tem aí um retorno baixo também por consequência, tá? E eu falei sobre 100% do CDI, né? O que significa isso? Quando você ingressar, começar a fazer os seus investimentos, né? Você vai ouvir muito esse termo, né? Poxa, esse ativo rende 100% do CDI, rende 150% do CDI e assim por diante. Para quem não conhece, o que significa o CDI? Né? Para entender o CDI, primeiro, basicamente, quando a gente fala 100% de CDI, significa um parâmetro. Né? Você está balizando a rentabilidade da sua carteira de acordo aí com o CDI, que é uma taxa básica. Né? O CDI, para você entender o CDI melhor, a gente tem que dar um passo para trás, né, e olhar a taxa Selic. Tá? Para quem ainda não sabe, que está começando aí nesse mundo dos investimentos, a taxa Selic é a nossa taxa básica de juros, né? Ela é definida aí pelo Comitê de Política Monetária periodicamente, tá? Então, hoje essa taxa aí está na faixa de 13,75%, porém, ela pode aumentar ou diminuir com o passar do tempo, né? Nos últimos anos, nos últimos meses, a gente tem visto aí uma crescente muito alta da taxa Selic, né? A taxa Selic subiu de 2% até agora em torno de 13%, 14%, e a taxa Selic é a base, né? Ou seja, qualquer tipo de operação de renda fixa, empréstimos, negociações entre instituições, entre investidores, né? Se baseiam na taxa Selic, né? Ela, digamos assim, a linha d'água da taxa Selic para cima. E o CDI, né? Que é a sigla em si significa Certificado de Depósito Interfinanceiro, né? O CDI é uma taxa média, né? Então, assim, todos os dias, né? Os bancos, eles negociam, eles fazem operações entre si, né? O banco A empresta para o banco B, o banco B empresta para o banco C e assim por diante. Esse dinheiro fica rodando. E essa taxa de empréstimos que eles operam, né? Essa taxa média é uma taxa que sempre anda muito próxima à taxa Selic, né? Então a gente tem uma taxa Selic aí, por exemplo, de 13,75%, você tem aí um CDI, por exemplo, de 13,65%, passando aí, andando bem perto, né? Então sempre que você ouvir, poxa, esse ativo, esse CDB rende, por exemplo, 200% do CDI, um exemplo hipotético aqui. Se o CDI está valendo, por exemplo, 12%, né, 100% do CDI significa que o seu ativo vai render 100% de 12%, né, 12% ao ano. Poxa, rende 200% do CDI, quer dizer que ele rende, então, 24% ao ano, né, duas vezes o CDI daquele momento. Tá? Então, sempre que você ouvir esse tipo de nomenclatura, né? Poxa, 100% de CDI, 150% de CDI, lembre-se que é o nosso parâmetro, né? E aí você já deve ter percebido, né, que aquela história que a gente fala, né, a renda fixa, ela é fixa, mas não tanto, né? A renda fixa, ela depende muito dos indexadores que estão relacionados aí com seus ativos, né? Então, por exemplo, quando você investe um título num ativo que rende 100% de CDI, por exemplo, mesmo uma conta digital, esse investimento super básico, como a gente falou,
você vê que ela não é tão fixa como parece, né? Porque ela depende da taxa do CDI, que depende da taxa Selic automaticamente, né? Então, poxa, quanto mais a taxa Selic sobe, né, mais o seu rendimento, o seu ativo rende, né? Porque Selic aumentou, CDI aumentou, o seu ativo está rendendo mais por consequência, né? Só que quando o inverso também é verdadeiro, né? Quando a Selic começa a cair, o CDI cai junto e o seu rendimento também, o rendimento do seu ativo também cai, tá? Então você tem que levar isso em consideração. Porém, se é o seu caso, você está começando agora, né? Você, poxa, como eu disse, acabou de entrar nesse mundo, ainda não conhece bem as nomenclaturas, os termos. Você tem que não se preocupar com isso, né? Você tem que priorizar nesse momento, né, a segurança. Se você é mais conservador, você ainda não conhece a segurança, né? Você ter liquidez, poder converter seu investimento em dinheiro o mais rápido possível, né? E ter ativos de baixo risco, né? Para não correr risco, não ter a possibilidade aí de perder dinheiro, tá? Então, para quem nunca fez nenhum tipo de investimento, a conta digital pode ser um bom primeiro passo, tá? Saindo agora desse tipo de ativo, o que a gente consegue recomendar, o que faz sentido, né, para iniciantes, né? Eu sempre gosto de falar, pensando em renda fixa, né, que a gente tem um tipo de título que é mais seguro do que outros, né, que são os títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, ou como a gente fala, né, os títulos do Tesouro Direto, né? O Tesouro Direto, na verdade, negocia títulos emitidos pelo Tesouro Nacional. A gente ficava corriqueiramente falando de títulos do Tesouro Direto. E você tem 3 opções, tá, de títulos que você pode investir. E aqui é muito importante saber, relembrar a questão quando eu disse, né, que a renda fixa ela é fixa, mas não tanto, né? Dependendo do ativo que você comprar, que você investir, você vai ter seu rendimento crescendo, diminuindo ou até mesmo se mantendo estável, tá? Então, para quem não conhece, hoje o Tesouro ele emite 3 diferentes tipos de títulos de renda fixa, tá? Então, o que é esse título, né? Basicamente, o Tesouro Nacional, né, o governo, falando assim, grosso modo, ele emite lá um título, né, um documento, basicamente onde ele diz, esse título, esse tesouro pré-fixado, por exemplo, ele vale R$1.000, ele está aqui à venda, caso você, investidor, queira comprar esse título de mim, você me paga R$1.000, eu te devolvo esses R$1.000 com juros após um determinado momento, né, após um determinado período, tá? Então, a lógica é essa, né? Basicamente é você, investidor, emprestando dinheiro para o governo, né? E o governo te pagando de volta após um determinado período. Por que ele é considerado de baixo risco, né? Porque o seu devedor é o governo, digamos assim, é o dono da máquina de dinheiro, né? Na pior das hipóteses, se ele não tiver dinheiro para pagar, ele vai imprimir mais papel moeda e vai te pagar de qualquer maneira, tá? Apesar, obviamente, disso não ser benéfico para a economia como um todo, mas é um título bastante seguro, tá? E como eu falei, você tem 3 diferentes tipos de títulos do Tesouro Nacional, tá? Que eles vão variar, a natureza deles muda de acordo com a maneira como eles são marcados, né? Como eles são rentabilizados, como que esses títulos crescem em valor, tá? O primeiro deles é o Tesouro pré-fixado, tá? O Tesouro pré-fixado, como o próprio nome diz, ele tem a sua rentabilidade pré-fixada, pré-determinada, tá? O que isso significa? Quando você, investidor, decide entrar no Tesouro Nacional e compra um título Tesouro pré-fixado, você vai aparecer lá nas taxas, né, do Tesouro Nacional. Por exemplo, Tesouro pré-fixado com vencimento em 2025, por exemplo, a 13% ao ano. Um exemplo aqui, tá? Isso significa que você comprando esse título pré-fixado e segurando até o vencimento, né? Você comprou, adquiriu esse título e aguardou os juros realmente rodarem, né, durante esse período até o vencimento, né? Ele vai te pagar os 13% ao ano que ele prometeu, tá? Daí o nome pré-fixado. Independentemente do que você veja aí, o que quer que aconteceu com Bolsa de Valores, ou a taxa Selic, CDI, a taxa Selic aumentou, a taxa Selic diminuiu, o título pré-fixado você tem a vantagem aí de travar uma rentabilidade e você vai ganhar essa rentabilidade independentemente do que esteja acontecendo, sempre lembrando, desde que você segure o título até o seu vencimento, tá? Ele é um título que faz sentido para quem está começando pelo fato dele ser muito seguro, tá? Mas, como todos os investimentos, você tem toda uma questão de timing que é muito importante, né? Você identificar quando que é bom você
comprar um título pré-fixado, né? Um título pré-fixado, por exemplo, que esteja com uma taxa alta, né? Ele faz sentido caso haja no futuro uma perspectiva de queda nas taxas futuras, né? Porque você travou uma rentabilidade alta, né, no seu investimento, enquanto, por exemplo, a Selic começa a cair, tá? E pode ser desvantajoso se você pegar o contrário, né? Se você comprar um título pré-fixado quando a Selic estava lá embaixo, pré-fixado em 3%, por exemplo, e depois você vê a Selic subindo, 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 você acabou fazendo um mau negócio, tá? Porém, como eu falei, do ponto de vista de risco, né, de investidor iniciante, o tesouro pré-fixado pode fazer bastante sentido, desde que seja no momento oportuno, tá? Além disso, a gente tem o que, digamos assim, é o tesouro mais famoso, né, o Tesouro Selic, que muita gente usa para reserva de emergência. E diferentemente do tesouro pré-fixado, ele é um título pós-fixado. O que significa isso? Significa que a sua rentabilidade é definida após a apuração de um determinado valor. No caso aqui, a apuração da Selic, né? Então, assim, o rendimento do seu Tesouro Selic vai depender, como o próprio nome diz, da taxa Selic. Quanto mais a taxa Selic crescer, mais o seu título vai rentabilizar. Quanto mais a taxa Selic diminuir, menos o seu título vai rentabilizar. Tá? Então faz muito sentido você ter Tesouro Selic, como eu disse, em momentos onde houver a perspectiva de crescimento da taxa Selic, né? Quanto mais ela cresce, mais o seu título vai render. Tá? Então pode fazer aí bastante sentido para você se você está começando. Tá? Inclusive, como eu disse, é uma das principais recomendações para a sua reserva de emergência, né? Então, por exemplo, poxa, surgiu uma emergência qualquer, uma emergência médica, perdeu o emprego, alguma coisa do tipo, você ter a sua reserva de emergência no Tesouro Selic é muito vantajosa, muito vantajoso pela questão da liquidez, né? Você consegue converter ele em dinheiro muito rápido, em D0, no próprio dia, no máximo no dia seguinte, né? E o risco é muito baixo, como eu falei, porque no final das contas o seu devedor é o Tesouro Nacional, é o próprio governo, tá? Então o Tesouro Selic ele pode funcionar de uma forma bem legal para quem está começando, tanto o Tesouro Prefixado quanto o Tesouro Selic. Aí você fala, pô, Renan, mas eu não tenho muito dinheiro para investir, precisa guardar dinheiro, ainda estou guardando dinheiro para investir. Você encontra aí títulos do Tesouro, com menos de R$ 100 você compra títulos do Tesouro, tá? 30, 50, R$ 70 você consegue comprar. E para quem está começando, não se limite, né? Pô, eu preciso aprender mais, eu preciso ter mais dinheiro, eu preciso ter mais conhecimento. Não, comece, né? Invista, comece com o que você tem. Digamos assim, é no campo de batalha que a gente aprende de verdade, né? E como eu falei, o Tesouro Selic é extremamente conservador, pode te ajudar bastante aí, principalmente no caso da reserva de emergência, tá? E, como eu falei, a gente tem três títulos do Tesouro, títulos emitidos pelo Tesouro. Faltou aqui o Tesouro IPCA+, tá? O que é o Tesouro IPCA+. Para quem não conhece, o IPCA é o nosso principal índice de inflação mensurado aqui no Brasil, tá? Ele mensalmente faz uma medida da variação dos preços, né? Uma média geral, uma cesta de produtos da variação de preços aqui no Brasil, e é o principal indicador de inflação nosso, né? Então, o que o Tesouro IPCA+ faz? De forma similar ao Tesouro Selic, né, onde ele é pós-fixado à taxa Selic, o Tesouro IPCA+, ele é pós-fixado ao IPCA, né? Ou seja, quanto maior a inflação, nesse caso, né, maior a rentabilidade do seu ativo, né, do seu Tesouro IPCA+. Quanto menor a inflação, menos o seu Tesouro IPCA+, vai rendendo, aí assumindo, sempre lembrando que você segure seu ativo até o vencimento, tá? E aqui, eu gosto sempre de falar que o Tesouro IPCA+, ele é sempre muito válido, tá? Para quem é iniciante, do ponto de vista de você ter rentabilidade real, de fato, né? Porque quando você investe no Tesouro IPCA+, você está se protegendo contra a inflação, né? Porque aquilo que a inflação corroeu do seu poder de compra, como por exemplo o dinheiro que você está parado na conta, com o seu salário, né? Que poxa, R$ 1.000 hoje não vão comprar as mesmas coisas daqui um mês, ou daqui um ano. Quando você investe no Tesouro IPCA+, né? Você pelo menos se protegeu, você pelo menos replicou a inflação do período, né? Aquilo que a inflação cresceu e corroeu o poder de compra, esse seu investimento, quando você investe no Tesouro IPCA+, você conseguiu fazer aí essa proteção, tá? Porém,
sempre gosto de bater muito nesse ponto, né? Para quem investe em renda fixa, e mesmo aqui nos títulos do Tesouro, tá? Sempre atentem-se muito aos prazos, tá? Principalmente o Tesouro IPCA+, vocês vão ver que existem vencimentos longos, tá? 2035, 2050, tá? E essas rentabilidades, né, que são pós-fixadas, elas de fato acontecem, como eu disse, se você segurar o título até o vencimento, tá? Porém, leve sempre em consideração que se você quiser se desfazer ou vender esse investimento, né, antes da hora eu digo antes do vencimento do título, você vai ter que vendê-lo pelo preço de mercado, né, que é o que a gente chama de marcação ao mercado, né? Isso em determinadas situações pode ser bom ou ruim para você, né? No caso do Tesouro IPCA+, a marcação a mercado desse título, ela é bastante volátil, tá? Você tem aí um título, vou falar aqui, né, novamente valores hipotéticos, vamos supor, seu título vale 100, amanhã ele pode valer 120, depois de amanhã 80 e assim por diante, ele varia bastante. Então, se você precisar vendê-lo antes do vencimento, você pode acabar tendo, digamos assim, a sorte ou realmente você acompanhar e fazer essa análise de vender em um momento onde ele realmente está acima do seu valor natural, que é o que a gente chama de marcação na curva, ou, infelizmente, se você precisar se livrar dele, você corre o risco de ter que vender pelo preço que o mercado está aceitando, né? Um preço abaixo do que ele de fato vale, tá? Então, se você está começando agora a investir e pretende investir no Tesouro IPCA+, ele é sim válido fazer parte da sua carteira, tá? Mas do ponto de vista de você proteger a sua carteira e olhando para prazos mais longos, tá? O Tesouro IPCA+, por exemplo, pode ser um dos ativos da sua carteira de aposentadoria, tá? Prazos daqui 30, 40, 20, 30, 40 anos, por exemplo, tá? Assumindo aí que você vai segurar esse ativo até o seu vencimento. Beleza, pessoal? Então, esses são os três títulos do Tesouro Nacional, como eu falei, casam muito bem com quem está começando, tá? Pelo ponto de vista de ter uma alta liquidez e um baixo risco. Obviamente, como eu disse, o retorno é baixo, mas aqui o objetivo é você ter essa proteção. Porém, sempre atentem-se ao momento do mercado, né? Vão haver momentos mais propícios para você comprar uma taxa pré-fixada, não tesouro pré-fixado, momentos mais propícios para você comprar um tesouro Selic, por exemplo, e o tesouro IPCA+, como eu falei, sempre atentando-se pela volatilidade do mercado, né? Sempre pensando qual é o seu objetivo, né? Quando você for investir, fala qual é o meu objetivo em investir, por exemplo, no Tesouro IPCA+. Eu vou querer vender esse título daqui uma semana, daqui um mês, ou não? Eu penso nele como um ativo de longo prazo mesmo, para me proteger para daqui 5, 10, 20 anos, por exemplo, para aposentadoria, tá? Então, sempre levem isso em consideração, né, quando vocês fizerem seus investimentos, né, olhar os três pilares que a gente falou desde o começo, né, risco, liquidez e retorno, né, porém sempre em linha com seus objetivos, tá? Se você começar um investimento sem um objetivo claro, você vai estar, digamos assim, como se numa maré, né? A onda te levar para um lado, alguém falar, pô, compra, você compra, a onda te levar para o outro, pô, vende, você vende, e aí você vai ficar pulando de macete em macete, em diquinha em diquinha, e isso a gente vê no dia a dia que não dá certo. Então sempre defina seus objetivos, tá? Vamos seguir então para outros tipos de ativos que você que está começando a investir, você pode investir o seu dinheiro, tá? Então a gente falou aqui de contas digitais para quem realmente está bem no comecinho, né? Títulos do Tesouro Nacional, né? Como eu disse, são extremamente seguros pelo ponto de vista de que o seu devedor é o próprio governo, né? Então você corre um risco relativamente baixo de não receber de volta o dinheiro investido, tá? E uma outra maneira que você pode, por exemplo, investir os seus recursos são os famosos CDBs, né? Pensando aí principalmente nos CDBs com liquidez diária, tá? O que significa isso? Então, primeiro, para quem ainda não conhece, né, o que é um CDB? O CDB, a sigla dele significa Certificado de Depósito Bancário, tá? Ele é muito similar, por exemplo, do ponto de vista de estrutura, ao título do Tesouro, por exemplo. No título do Tesouro, você empresta o seu dinheiro ao governo, ao Tesouro Nacional, e ele te promete pagar aquele recurso após um determinado período de tempo com uma certa rentabilidade, tá? O CDB é o raciocínio mesmo. A única diferença aqui, uma das diferenças aqui, é que o seu devedor é um banco, né? Obrigatoriamente quem emite um CDB tem de ser uma instituição financeira. Então, você com certeza, muito provavelmente já
recebeu aí oferta do CDB do banco A, do banco B, do banco C, onde você vai aplicar, investir um determinado valor, né? Sei lá, pô, comprei R$1.000 em um determinado CDB e aquele banco promete te pagar esses R$1.000 uma certa rentabilidade após um período, tá? E aí a gente tem CDBs dos mais diversos tipos, tá? Quanto à rentabilidade, a gente tem algo muito parecido, como eu falei antes, com a questão do tesouro. Você tem CDBs pré-fixados, onde você já sabe quanto você vai receber, sei lá, exemplo, 10% ao ano, 12% ao ano, você sabe que você vai receber esse valor anualmente, tá? Ou também CDBs pós-fixados, que são bastante comuns, onde, por exemplo, o banco te oferta, poxa, um CDB que te paga 200% do CDI, 150% do CDI, né, levando em conta aquela continha que a gente fez no começo aqui da nossa aula, tá? Então, é muito importante você ter isso em mente, que é um título bastante, relativamente seguro, tá? Principalmente isso levando em consideração que você vai comprar um CDB de uma instituição robusta, né? Então, poxa, um CDB de um banco grande, vocês com certeza conhecem diversos bancos aí grandes que fazem parte do nosso dia a dia, e eles são relativamente seguros porque você só vai deixar de reaver o seu dinheiro se o banco não tiver liquidez para te pagar, né? Ou seja, por exemplo, numa falência, né, que o banco não tiver dinheiro para pagar de volta o investimento que você fez, tá? Porém, apesar disso, como eu disse, ele é um pouco mais arriscado que os títulos do Tesouro, pelo fato de que é muito mais provável, por exemplo, um banco quebrar do que o Tesouro, o governo como um todo, quebrar, tá? Mas você tem aí diferentes níveis de CDBs. O CDB do banco A, que é um banco robusto, antigo, ele é muito mais seguro do que um CDB de um banco pequenininho, que é um banco mais desconhecido, que a gente não tem tanto conhecimento, por exemplo, da estrutura, da liquidez dele, tá? Então você tem que sempre verificar isso antes de fazer a escolha aí pelo seu CDB, tá? E eu falei do CDB com liquidez diária. Por que o CDB com liquidez diária é bem importante para quem está começando, né? Para quem é iniciante? Liquidez diária significa que você consegue reaver o seu recurso no próprio dia, né? Como eu falei lá atrás, um dos pilares do investidor iniciante, do investidor que está começando, né, é a liquidez, né? Você conseguir transformar o seu investimento de volta em dinheiro o mais rápido possível, tá? Então, o CDB com liquidez diária é muito legal por causa disso. Poxa, você investiu, mudou de ideia, não quer mais esperar aquele prazo, amanhã você já consegue resgatar, no dia seguinte, o dia que for, resgatar o seu CDB de volta, vender o seu CDB e receber o seu dinheiro de volta, tá? Então, é uma outra forma de você se expor aí, começar os seus investimentos ainda aqui no universo de renda fixa, tá? Porém, sempre leva em consideração, você vai estar correndo um risco um pouquinho maior com relação ao Tesouro Nacional, dependendo aí do emissor do CDB que você escolher, como eu disse, se você pegar um CDB de um banco mais robusto ou menos robusto, eles vão ter diferentes níveis de risco e, por consequência, também diferentes retornos, né? Você investindo no CDB mais arriscado, né, de menor risco, espera-se que tenha um retorno maior, porque, obviamente, você está correndo um risco maior, né? Um banco menos robusto tem mais chance de quebrar, por exemplo, tá? Mas um ponto bem legal dos CDBs é a questão do FGC, tá? Para quem não conhece, o FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, tá? É um fundo que o papel dele, ele funciona na seguinte situação: vamos supor, você comprou um CDB, né, do banco A, por exemplo, esse banco A quebrou, tá? E ele não tem dinheiro para pagar de volta o valor de principal, o valor que você investiu nele, né? O FGC é um fundo que cobre eventuais situações como essa, tá? Então, se você investe em um CDB, você tem a cobertura do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito, tá? Para até um limite de R$250 mil por CPF, tá? Então, se você tem diversos CDBs e todos esses CDBs, a soma de todos eles, acumulam até R$250 mil. Se acontecer um pior dos casos e esses bancos quebrarem e eles não te devolverem o dinheiro, o FGC cobre até esses R$250 mil, tá? O que passar disso aí já não tem cobertura, porém é uma cobertura bem legal aí para quem é iniciante e se serve aí de segurança para começar. Você tem aí essa colher de chá, digamos assim, para você não ficar tão no risco,
tá bom? Então, recapitulando, né, a gente falou sobre contas digitais, algo bem básico para quem está começando. Falamos dos títulos do Tesouro, então Tesouro pré-fixado, Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, né, que está indexado à inflação para você se proteger contra a inflação, e também CDBs, tá? E um último ativo aqui que eu quero trazer para vocês, até para a gente também... o universo é muito, muito grande, mas para hoje eu quero realmente falar com quem está realmente bem no começo, querendo iniciar os primeiros passos no nos investimentos, né? Então, assim, eu não vou me aprofundar em mais outros ativos, nem entrar em renda variável, ações, que esse não é o objetivo para quem está começando, né? Por mais que você possa querer se aventurar um pouquinho no mundo de ações, mas o ideal é fazer passo a passo, né? E o último ponto que eu quero trazer aqui, para quem tem interesse em começar a investir mais de forma mais conservadora, são os fundos de investimento, tá? O fundo de investimento, para quem não conhece, basicamente como funciona um fundo de investimento, né? Ele funciona como um grande condomínio, né? Digamos assim, onde os cotistas têm os seus direitos e os seus deveres, né? Como cotistas daquele fundo, né? O cotista ele investe o seu dinheiro, né? Aplica naquele fundo, como a gente fala, né? Por trás daquele fundo existe a figura de uma pessoa que é o gestor do fundo, que é aquele cara profissional que recebendo dinheiro, né, o dinheiro caiu na conta do fundo, ele é o responsável por cuidar daquele dinheiro, investir aquele dinheiro de forma a atender os melhores interesses dos cotistas, tá? Então, o fundo de investimento, ele é muito válido, tá? E aí existem N classes de fundos de investimento, tá? Existem fundos de renda fixa, fundos DI, fundos de ações, fundos multimercado, fundos imobiliários, diferentes tipos de fundos, onde essas subclassificações indicam aí o tipo de ativo que tem dentro do fundo, tá? Então, por exemplo, tá? Vamos falar aqui, como a gente está falando de investimentos conservadores, investimentos para iniciantes, vamos falar aqui dos fundos de investimento de renda fixa, por exemplo, que é uma possibilidade aí, os fundos de investimento, os fundos DI, né, que é o que a gente chama, que são bem indicados para quem está começando, tá? O fundo de renda fixa, o que significa? O gestor, quando você investe em um fundo desse tipo, né, o gestor recebe aquele recurso, né, e ele vai investir apenas em títulos de renda fixa, né, ou pelo menos seguindo aí determinados parâmetros, né, que os fundos de renda fixa são obrigados, né? Então, por exemplo, quando você investe em um fundo de renda fixa, você não vai ter ativos mais arriscados lá dentro, como ações ou fundos imobiliários, derivativos, esse tipo de coisa, tá? Então, assim, o fundo de investimento ele é muito legal para quem, por exemplo, não tem tempo ou não tem interesse também, que também não tem nada de errado nisso, né? Você escolhe o produto que melhor encaixar para você, mas o fundo de investimento é muito legal, como eu falei, para quem não tem tempo de pesquisar, de entender melhor os títulos do Tesouro, quando comprar, ou pesquisar o CDB do Banco A, o CDB do Banco B, que não tem esse tempo, não tem interesse ou até mesmo a paciência de fazer isso, você pode, digamos assim, delegar, né, esse processo, né, de escolha dos ativos. E aí, dessa forma, você pode investir num fundo de investimento, por exemplo. Você investe nesse fundo, coloca o seu dinheiro no fundo, como eu disse, vai ter a figura do gestor por trás, recebendo esse dinheiro e alocando esse recurso da melhor forma, né? Só que, obviamente, como eu disse, você delegou essa atividade, esse gestor não trabalha de graça, né? Você vai pagar uma taxa para ele, né? Os fundos, na verdade, têm algumas taxas, né? Você vai encontrar aí, os fundos têm taxa de administração, taxa de gestão, taxa de custódia, né? Algumas taxas que acabam comendo um pouco da sua rentabilidade, tá? Então, assim, você tem como tudo, né, como a gente falou desde o começo, né, você tem algumas vantagens e desvantagens. Para quem não tem tempo de se aprofundar na análise dos ativos, ou para quem não tem interesse, pode fazer bastante sentido você investir através de fundos de investimento pelo ponto de vista de você estar delegando isso para um profissional, não um profissional da área. Se você não tem interesse em aprender ou não tem tempo, você vai estar delegando isso essa função para uma pessoa que está lá trabalhando. Enquanto você está trabalhando na sua função, de fato, seja lá o que você faça da vida, tem um gestor de fundos trabalhando naquele recurso que você colocou lá, tá? Então você tem esse lado positivo. O lado negativo, como eu disse, que existe aí a remuneração desse profissional, tá? Então você vai ter um determinado percentual da sua rentabilidade que vai ser comido pelas taxas.
Beleza, pessoal? Tranquilo? Esses eram alguns dos pontos que eu queria trazer para vocês, tá? Se tiver, como eu falei, se alguém tiver dúvida, pode jogar aí no chat, eu vou ficar feliz em responder. Como eu disse, para quem está iniciando, tão importante quanto conhecer esses processos, né, esses exemplos de produtos que eu passei aqui para vocês, é vocês entenderem o racional sempre que vocês realizarem investimento, vocês sempre levarem em consideração aqueles 3 pilares que eu comentei, né? Então, poxa, qual que é a liquidez desse ativo, né? Qual a facilidade que eu consigo transformar esse investimento em dinheiro? Qual que é o risco desse ativo, né? Qual a chance, é uma chance grande ou pequena de eu perder dinheiro investindo aqui, né? E, consequentemente, né, qual que é o retorno disso, né? Você nunca vai ter o melhor dos 3 mundos, tá? E, como eu disse, sempre definir um objetivo, né? Não invista por investir, né? Não invista por impulso ou porque alguém te deu uma dica, alguém te deu uma macete, não. Defina seus objetivos, né? Poxa, não, eu tenho um investimento, um objetivo de investir durante 20 anos, porque eu quero ver meu capital crescer, eu quero viajar, quero comprar uma casa fora, o que quer que sejam os seus investimentos, defina seus objetivos sempre que você realizar os seus investimentos, tá? Isso vai te ajudar a balizar, né, te ajudar a te dar uma direção para você, digamos assim, não ficar pulando de galho em galho, tá bom? E justamente por isso, né, para poder ajudar, né, dar esse passo a passo, né, esse guia, né, essa receita de bolo, poxa, de quais são as etapas, né, de quem está iniciando, né, a investir. Por isso que nós aqui da Alura Educação, a gente lançou esse mês o curso Método Alure, Comece a Investir Hoje, né, onde a gente traz o nosso método próprio de como você vai de fato começar a investir, né? Se você ainda não começou, qual que é o passo a passo, né? O que você precisa saber para de fato começar a investir, tá? De forma que você tenha, como eu disse, um fluxo bem definido, um processo, você siga essa receita de bolo, digamos assim, e não se perca aí com tanta informação que a gente recebe, tantas dicas, estratégias, tantos produtos diferentes, né? E o método Alure, né, o método para começar a investir, ele se baseia em 4 grandes ideias, tá? Que é o que a gente chama do método Posse, tá? Primeiramente, na letra P, você vai pensar como investidor, tá? O curso ele ensina você como você mudar a sua mentalidade, né? Você realmente pensar como investidor, olhar para frente, né? Não ser imediatista, não buscar resultados imediatos, né? E sempre buscar aí os retornos que os seus investimentos vão te dar mais para frente, né? O curso te ensina a se organizar, né? A organizar as suas finanças do ponto de vista de, poxa, ter uma conta de investimento do seu eu do futuro, como eu gosto de chamar, né? Pô, primeiro vamos investir, depois você vai pagar suas contas. A gente traz esse método bem definido, tá? A letrinha C, que significa conheça, né? Conheça o seu eu investidor, né? Você se conhecer como investidor é extremamente importante antes de você de fato começar, né, a investir. O que significa se conhecer como investidor, né? Entender, poxa, qual que como você se vê perante ao risco, né? Você é uma pessoa mais arrojada, você realmente gosta de buscar retornos mais altos, ou não, eu sou mais conservador, não posso nem pensar em ver um númerozinho vermelho na minha conta. Não tem problema, não tem certo ou errado aqui, você pode variar aí de conservador até o arrojado dentro desse espectro, tá? Mas é importantíssimo que você se conheça, né? Até onde você vai, até onde você aceita correr risco, quais são os seus objetivos, para que você sempre tenha uma carteira de investimentos alinhada com seus objetivos e alinhada com o seu perfil, né? Se você é uma pessoa naturalmente conservadora, por exemplo, e seu colega falou, pô, não, compra aqui essa ação A, B e C, faz uma carteira de ações, e no primeiro dia que essa sua carteira de ações tiver algum tipo de desvalorização, você vai se sentir desconfortável, porque você está, digamos assim, fora da sua zona, né? Fora do seu perfil. Então não faz sentido você querer replicar a carteira do colega, né? Você sempre tem que fazer algo bem desenhado de acordo com o seu perfil. Por isso aí a questão de você se conhecer como investidor. E por último, a letra I, né, do nosso método Posse, que é o que a gente chama de invista de fato, né? Ou seja, comece com o que tem, aquele ponto que eu comentei tanto com vocês no começo, né? Poxa, quero começar a investir, mas pô, tenho medo de perder dinheiro. Ah, não, tenho medo de... porque eu não conheço, eu acho que é muito difícil, eu acho que isso é coisa pra gente rica. Cara, não se preocupa com isso, comece com o que você tem. Pô, eu tenho R$1.000, eu tenho R$500, tenho R$100, não importa, com R$100, como eu falei, você compra o seu primeiro título lá do Tesouro Nacional, começa passo a passo a
conhecer devagarzinho como que funciona a dinâmica, e aos poucos você vai ganhando forma, né? Ganhando casca, como a gente gosta de falar, né? Aprendendo a se desenvolver, né? Você vai começar com investimentos mais iniciantes, vai montando a sua carteira, e o curso Método Alura, ele mostra tudo isso em detalhes, tá? E aí, o que eu queria trazer para vocês, para quem está acompanhando essa live, queria agradecer a todos vocês pela presença, foi bastante legal contar com vocês aqui, e justamente, poxa, para agradecer o suporte de vocês, quem tem interesse, quem tiver interesse no curso Método Alura, tá? Ele está à venda aqui na Alura Educação, ele foi lançado ele custa R$500, tá? Porém, para quem está participando dessa live, a gente vai fazer uma condição especial, a gente vai dar um desconto de 60%, ele vai ser vendido por R$197, e quem tiver interesse, basta mandar um direct aqui no perfil da Alura Educação, só clicar no aviãozinho, pode escrever lá qualquer coisa. Renan, tem interesse no curso, quero conhecer, que eu mando o link direto para você conhecer o nosso curso em mais detalhes, tirar suas dúvidas e fazer a compra aí com esse desconto exclusivo aqui para quem está participando da live. Beleza, pessoal? Não sei se ficou mais alguma dúvida, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês, tá? E como eu falei, se puder deixar aqui uma mensagem final, a mensagem final poxa, não se limite, não se contenha, vai para cima, comece, realize o seu primeiro investimento, independentemente como eu disse, poxa, eu tenho pouco dinheiro, tenho pouco conhecimento, não se limite, vai para cima, os investimentos vão proporcionar, eles são um potencializador na nossa vida, né, para a gente alcançar os nossos objetivos, alcançar os nossos sonhos, então não se contenha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver interesse, como eu falei no curso, é só mandar um direct, e a gente vai se falar toda semana aí. Conto com vocês na próxima semana para o nosso próximo tema, e espero poder ajudar vocês. Beleza, pessoal? Até a próxima, então. Muito obrigado a todo mundo que compareceu. Obrigado aí pelas mensagens. Show de bola. E tamo junto aí para a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.